Deixar as crianças pequenas do ensino primário caminharem sozinhas até a escola é surpreendente até para países desenvolvidos da Europa. Mas por que no Japão isso acontece? As crianças têm o QI mais alto? Ou os pais são irresponsáveis? O governo que proporciona essa possibilidade? E aí pessoal, aqui é o Shin. Essa semana eu fiz um trabalho voluntário aqui no meu bairro. Foi uma campanha contra acidentes de trânsito, né? Eu vesti esse colete, usei esse boné e fui com as crianças do meu bairro de manhã até a escola. E no caminho eu não pude deixar de observar e pensar em quais fatores que tornam possível essa peculiar independência das pequenas crianças japonesas. Algo inimaginável no Brasil. E eu pude observar 5 pontos interessantes que eu achei essenciais para que tudo isso seja possível. E eu vou contar aqui para vocês. Bom, o primeiro é infraestrutura, né? A localização e a quantidade de escolas deve ser um fator muito importante para tornar isso possível. Todas as crianças do meu bairro, elas estudam na mesma escola, na mesma escolinha, né? E é a escola mais próxima aqui do bairro. Ela é uma escola pública. Existem escolas particulares aqui no Japão, mas no ensino fundamental, da primeira até a 6ª série, a maioria estuda em escola pública, né? Então, ter escolas públicas de qualidade, eu acho que é essencial para que os pais confiem em colocar todas as crianças na mesma escola, na escola mais próxima, né? Porque se não fosse de qualidade, os pais que pudessem arcar provavelmente colocariam em escolas particulares. Mas como o nível das escolas públicas no Japão também são boas, eu acho que fica muito mais fácil para todas as crianças do bairro estudarem na mesma escola. Um segundo ponto é a baixa criminalidade, né? Obviamente é um dos fatores principais para essa possibilidade. No Japão, além da baixa criminalidade, que pode ser explicado tanto pelo desenvolvimento do país, pela baixíssima taxa de desemprego, pelo caráter punitivo das leis, ou pela própria cultura do país, mas que não vem ao caso agora, a taxa de resolução dos crimes também é bastante alta. Ou seja, no Japão, o crime não compensa. No Brasil, talvez muitas pessoas não percebam, mas a criminalidade deixa o cidadão refém de sua própria liberdade, tendo que se abdicar de fazer coisas apenas por medo do que os criminosos podem fazer. E a liberdade de deixar as crianças irem sozinhas para a escola é uma delas, né? Só que esse problema é tão antigo e tão distante de ser resolvido que muitos brasileiros acham que isso é o comum, que a vida é assim, que essa é a normalidade. O terceiro ponto é o trânsito no Japão, né? O trânsito no Japão é muito menos caótico do que no Brasil. Mas isso é porque as pessoas são mais educadas? Talvez sim. Mas no Japão também existem pessoas agressivas no trânsito, né? A diferença é que essa agressividade é punida duramente pela lei e não com um esquema de multas que só visa arrancar dinheiro do cidadão para dar para os políticos, igual a gente sabe que acontece no Brasil. Alguns anos atrás eu fui fazer uma aula obrigatória de segurança aqui na Polícia do Japão e o policial, segurança no trânsito, né? E o policial foi bem claro: se você se envolve em algum acidente, você é responsável, não importa se você tem culpa ou não. E se você foge dessa responsabilidade, você passa a ser um criminoso. No Brasil, a gente sabe que a lei funciona muito bem quando é o rico querendo ferrar o pobre, né? Mas a mesma lei não funciona quando a pessoa é rica, é poderosa e tem uns contatinhos com juízes, advogados, né? Muitas vezes ela consegue fugir da responsabilidade. Uma outra coisa nesse mesmo ponto é que a polícia do Japão, por ter menos trabalho em resolver crimes do cotidiano, elas podem focar muito mais na educação das pessoas e das crianças, principalmente,
desde cedo sobre o trânsito, né? A polícia faz várias campanhas informativas e eventos na escola ou no próprio bairro, e não só a polícia, os bombeiros também e outras instituições, né? Tudo isso para prevenir que aconteça acidentes de trânsito, inclusive com a participação da própria sociedade, né? No caso, por exemplo, eu também essa semana, né, fiz a campanha contra acidentes de trânsito representando o meu bairro, né? Quarto ponto, como eu já disse em outros vídeos, é sobre a importância do senso de comunidade dos japoneses. Esse senso de comunidade reflete em toda a sociedade do Japão, inclusive nas crianças caminhando até a escola. Enquanto eu caminhava com as crianças até a escola, eu pude observar como a vizinhança, mesmo aqueles que não têm filhos, ficam de olho, né? Ficam em alerta ao ver as crianças caminhando. Eu acho que isso é muito importante para prevenir crimes, né? No Brasil existe uma cultura desde a escola de que dedar, denunciar outras pessoas é algo ruim. Chamam de X9, cagueta e outras gírias que tentam fazer uma imagem ruim de quem denuncia alguma coisa. No Japão, isso não existe. Então, se algum vizinho ver uma pessoa estranha, suspeita no bairro, com certeza ela vai avisar a polícia sobre isso. Isso, na minha opinião, é um dos fatores que fazem a criminalidade no Japão não compensar, porque o risco aumenta, né? Os riscos são maiores para o criminoso quando a comunidade é unida. Se ele tentar fazer algo ruim em algum lugar, com certeza vai ter outras pessoas olhando e elas não vão pensar duas vezes em denunciar. E o quinto e último ponto é o comportamento das crianças. O comportamento das crianças japonesas realmente é diferenciado, né? Mas será que isso é o QI mais alto? Ou será que é a própria educação e a cultura do país, né? Bom, caminhando com as crianças até a escola, eu cheguei à conclusão que desde pequenas elas aprendem sobre hierarquia social, né? O Japão é uma sociedade bastante hierárquica, né? E isso traz consequências boas e ruins, né? Uma das consequências boas é que as crianças aprendem desde cedo a respeitar os mais velhos. Quando eu digo mais velhos, não são pessoas idosas, são pessoas com idade maior do que a dela, independente se é criança, adulto ou idoso, né? Então, nesse grupinho que eu acompanhei de cerca de 20 crianças, né? Tinha um menino que ele era da 5ª ou 6ª série, né? E ele era o Hancho do grupo. Hancho seria o líder do grupo. Designaram ele como o líder, por ser o mais velho, né? Então, ele, por ser o mais velho, ele era responsável pelas outras crianças, responsável em organizar as outras crianças, né? Não deixar elas ir para o meio da rua e certificar que todo mundo esteja andando em fila. Então, vocês entendem como, desde pequeno, as crianças no Japão aprendem sobre o senso de responsabilidade e que esse senso de responsabilidade é passado de criança para criança e não necessariamente o adulto para a criança? Porque à medida que a criança vai crescendo, quando ela está na 1ª série, as crianças maiores cuidam dela. Mas à medida que ela vai passando os anos, ela se torna a criança mais velha que vai cuidar das crianças pequenas. Por isso, eu cheguei à conclusão que não é o QI das crianças japonesas que é maior, é o conjunto desses fatores que vai desde o governo criando a infraestrutura necessária, a polícia fazendo campanhas educacionais, os pais educando os filhos desde pequenos, a própria cultura da sociedade japonesa, o senso de comunidade da vizinhança. Tudo isso em conjunto faz com que as crianças possam crescer e aprender desde cedo o senso de responsabilidade
e se preparar para o futuro que lhe espera. Gostaram desse vídeo, pessoal? Vocês querem que um dia isso seja possível no Brasil? Deixe o comentário de vocês aí sobre o que vocês acham sobre esse assunto e deixe o seu like e ajude a espalhar esse vídeo compartilhando com seus amigos ou até mesmo com os políticos em que vocês votaram para cobrar eles para trabalharem para que um dia isso seja possível no Brasil, né? Então é isso, pessoal. Obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.